Prezados acadêmicos, boa noite. Sinto-me honrado em poder estar aqui participando com vocês deste grande evento, da qual inicialmente quero parabenizar aos alunos que se empenharam nesta organização, trazendo aí uma temática de grande valia a todos vocês, principalmente quando se pensou nesta aplicação prática de tudo que nós vemos na teoria durante a nossa graduação. Sinto-me honrado em poder estar aqui participando como um dos palestrantes, ainda mais diante da minha tenra experiência da atuação prática da advocacia, da qual eu, com o pouco que sei, quero aqui compartilhar com vocês, para que possam sair e se sentir mais preparados para a missão que vos esperam. Eu, primeiramente, vou então fazer uma breve apresentação para aqueles que não me conhecem. Eu sou o professor Neylor. Eu atualmente estou em Alta Floresta, resido aqui e tenho meu vínculo com a Unemat aqui de Alta Floresta. Já estive aí em Marcelândia, tive a graça, a oportunidade de conhecer esta turma maravilhosa e muito aprender com estes nossos acadêmicos aí que sempre se mostraram muito dedicados, muito esforçados e, claro, fazendo valer aí a formação que estão buscando. Além da docência, eu sou também advogado e aqui em Alta Floresta estou atuando na área trabalhista e também na área civil. Tenho também algumas ações previdenciárias, mas no momento o meu foco maior está sendo a área civil e a área trabalhista. Além disso, eu sou membro da Jovem Advocacia. Sou aqui presidente da comissão da Jovem Advocacia e diante desta experiência que eu trago aqui esta temática para trabalhar com vocês em relação aos desafios, às responsabilidades, as barreiras talvez que nós temos que enfrentar aí no início da nossa atuação na advocacia. Eu, como presidente da comissão da Jovem Advocacia, aqui tenho partilhado de algumas experiências com alguns jovens advogados e destas trocas de experiências a gente acaba observando que muitas coisas nós não aprendemos durante a graduação e que chega no dia a dia, na prática da advocacia, quando nós vamos literalmente aplicar a teoria à prática, nós vemos que precisamos lidar com algumas situações que jamais imaginávamos que poderíamos encontrar. Então, o objetivo da minha exposição de hoje é trazer um pouco desta realidade para vocês, diante da experiência que já tenho adquirido, diante das vivências do dia a dia da advocacia que já tenho participado e também das experiências dos demais colegas que chegam até mim partilhando de algumas inseguranças, de algumas incertezas, de algumas dúvidas. E como Jovem Advocacia, nós nos organizamos para ser este apoio a todos que ingressam nesta nossa linda carreira. Mais uma vez, então, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando a vocês, tendo em vista que a nossa realidade de Marcelândia, ela, por ser uma cidade um pouco retirada, talvez algumas organizações institucionais não cheguem até vocês. Não sei se aí vocês têm comissão da Jovem Advocacia, imagino que não tenham este amparo, mas em cidades próximas nós encontramos, e aí usando dessas nossas oportunidades, desses nossos meios tecnológicos, nós acabamos então aproveitando para levar a vocês um pouco da nossa experiência. Como Jovem Advocacia aqui em Alta Floresta, nós estamos organizados em mais ou menos em uns 70 advogados que fazem parte ativamente da nossa comissão. Para quem não sabe ainda da organização da nossa instituição, nós nos organizamos, nos simpatizamos em áreas temáticas. E a OAB, para dar esse amparo aos advogados, cria diversas comissões. Por exemplo, todos os jovens advogados buscam amparo na Jovem Advocacia. Todos os advogados que atuam, por exemplo, na área criminal, têm o amparo da ABRACRIM, que é a Associação Brasileira da Advocacia Criminalista. Nós temos também outras áreas do direito que formam-se advogados, formando comissões, e lutam por melhores condições, por driblar ou superar as dificuldades específicas da área de forma institucional.
Então nós temos comissão de direito do trabalho, comissão de direito do consumidor, comissão de direito da mulher advogada, comissão de direito das áreas públicas. Então são várias organizações, grupos, membros de advogados que se unem para lutar como instituição, lutar frente às dificuldades que a carreira nos apresenta. E digo isso como instituição porque nós, como advogados, se nós batermos de frente diante de uma dificuldade, diante talvez de uma barreira imposta pelos próprios membros do nosso Poder Judiciário, dos órgãos do Poder Judiciário, seja diante de um juiz, de um promotor, de um delegado de polícia, se o advogado dá a cara à tapa, ele acaba queimando o seu próprio perfil e diante das outras situações que porventura ele venha a necessitar desse órgão, com certeza já tem seu pedido negado antes mesmo de ser realizado. Então, por isso, como instituição, a OAB se organiza para dar este amparo ao advogado. E nós, como jovens advogados, nós temos muitos desafios. Não são poucos. Desafios esses que às vezes nos colocam em xeque, até mesmo em nos questionarmos se vamos dar conta, se vamos conseguir se manter, permanecer nesta atuação, nesta profissão que nós lutamos, estudamos durante 5 anos das nossas vidas. E continuamos ainda a estudar após o término do nosso curso. Então, estes desafios, eles são nos passado, ou nós buscamos o amparo da nossa instituição OAB, que nos dá este suporte por meio da Comissão da Jovem Advocacia. Então são vários os desafios. Primeiro que nós, como jovens advogados, muitos têm aquela barreira, talvez, não só entre cliente e advogado, mas entre advogado e Poder Judiciário. Aquela barreira de visualizar como um jovem advogado um despreparado. E quando, pelo contrário, nós não estamos despreparados, nós estamos, às vezes, mais preparados, mais atualizados do que advogados mais antigos. Vocês sabem, vocês estão acompanhando aí o nosso direito muda dia a dia. Nós temos uma atualização diária do nosso direito. E ainda mais quando às vezes nós nos deparamos com reformas de toda uma área do conhecimento, de toda uma área do nosso sistema jurídico. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, com a nossa reforma trabalhista, aconteceu mais recentemente com a nossa reforma previdenciária. E essas reformas, então, elas exigem do advogado uma atualização. E é onde nós, advogados, que estamos mais dispostos ou que já estudamos dentro da reforma já elaborada, estruturada, saímos à frente de muitos advogados que já possuem aí uma carga de experiência maior do que a nossa. Então, ser jovem advogado não significa que somos despreparados. Pelo contrário. E essa é uma barreira que a jovem advocacia tem lutado para superar. Além disso, então, quando nós nos debatemos com algum órgão do Poder Judiciário ou para lidar diretamente com o próprio juiz, até mesmo, meus queridos, com a parte contrária, com o advogado da parte contrária, que olha para nós e não nos dá o devido respeito que devemos ter como advogados. Então, nós lutamos não de forma direta, individual, em relação a essas barreiras, mas levamos para a instituição OAB. Então, para o sistema OAB se organizar e nos dar esse amparo. E através da Jovem Advocacia que nós temos este apoio. E aqui em Alta Floresta nós estamos estruturados. Eu sou o presidente dessa comissão, tenho encontrado algumas dificuldades, lutamos por algumas barreiras e aí buscamos melhorar o mercado de trabalho para todos os nossos jovens advogados. E o meu desafio hoje é então trazer para vocês um pouco desta atuação prática da advocacia, tendo em vista as barreiras, as dificuldades que vamos porventura enfrentar e que nós não tivemos uma orientação durante a graduação que talvez iríamos encontrar determinadas situações. Não encontramos porque não faz parte da grade curricular dos nossos cursos de Direito, não temos uma disciplina que nos prepara para essa atuação prática, para estarmos ali cientes desses desafios que iremos porventura enfrentar e encontrar. Desafios esses que talvez vão nos pegar de surpresa e vão nos colocar em desespero, talvez dentro de uma conclusão que não estamos literalmente preparados para estarmos nesta área, pois as realidades que vamos encontrar
não são situações simples. Nós vamos estar em todos os momentos lidando com problemas, lidando com situações, violações de direitos dos nossos clientes. E isso exige-nos uma formação, uma atuação técnica segura de tudo aquilo que vamos nos propor a realizar. Por isso, eu me propus então a tratar desta temática com vocês, tendo em vista que durante a nossa formação acadêmica nós não encontramos estas orientações pautadas em uma disciplina do próprio curso. É claro que cada professor busca trazer algumas orientações dentro da sua atuação, dentro de cada disciplina, mas estas orientações, elas não partem dentro de uma obrigatoriedade. Ela não está lá como um tópico da ementa, ou talvez até mesmo como uma disciplina que deveria estar. Então, e até mesmo esse professor mesmo tentando realizar, tentando passar esta orientação, digo isso com experiência própria, nós às vezes não conseguimos alcançar o nosso objetivo, não conseguimos tocar no coração do nosso aluno para que ele tenha ciência, para que ele tenha efetivamente a consciência de que a missão que ele está, que a responsabilidade que ele vai ter em mãos é muito grande. Então, isso se dá justamente, essa falta de tato prático se dá justamente por uma falta de experiência prática dos nossos acadêmicos, que não estão em um escritório, não estão ligados a um órgão do próprio Poder Judiciário, vendo a prática do nosso direito. Então, quando nós nos pautamos apenas com formação teórica, distanciando-se ou distante da prática, o objetivo, a formação, é claro, ela talvez pode não ser alcançada. Quando nós conciliamos a prática com a teoria, a formação, com certeza, ela é muito mais alicerçada. Quando eu disse por experiência própria, eu, como acadêmico, eu passei por esta vivência. Eu só consegui ver importância, ver sentido naquilo que os meus professores estavam tentando me orientar, tentando me ensinar, depois que eu conseguir ingressar em um escritório de advocacia para fazer estágio. Enquanto eu não estava no escritório, o que os professores tentavam orientar, tentavam nos ensinar, para mim era apenas teoria. E eu só pude ver sentido em tudo o que, em todas estas orientações, depois que eu tive esse contato prático. Após a experiência do estágio, o que os meus professores me ensinavam aos acadêmicos, aos meus colegas de turma, tinha para mim muita base, enquanto que para aqueles que não tinham esse contato prático, permanecia ainda apenas como uma orientação teórica. Então, esse distanciamento da teoria com a prática é muito prejudicial para a nossa formação. Por isso aqui, mais uma vez, eu parabenizo a vocês acadêmicos que organizaram este evento pensando nessa temática, pensando nesta aproximação da teoria à prática, que é justamente onde nós conseguimos coroar a nossa formação com o objetivo e alcançar o objetivo que nos é proposto e que com certeza vai nos garantir aí sucesso da nossa atuação. Eu faço uso dos meios tecnológicos hoje para poder chegar até vocês, tendo em vista que não nos é permitido um evento com uma concentração presencial, né? Seria bom se pudéssemos nos encontrar novamente, mas mesmo diante desta impossibilidade, aí nós nos propomos a manter a nossa formação, a manter aí a nossa busca por conhecimento. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que vocês estão me dando em trazer essas orientações. Eu sou um jovem advogado, eu sou um jovem professor, claro, né, minha tenra idade, né, já mostra isso, mas estou aqui para partilhar com vocês o pouco que sei. E espero poder auxiliá-los, espero poder colaborar aí com o sucesso que vocês tanto merecem. Então, a temática que me propus a trabalhar com vocês é justamente dentro daí do objetivo do evento, voltado mais para a atuação da advocacia, do qual me sinto seguro em abordar, tendo em vista a minha experiência também como presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Então, hoje nós vamos ver
da advocacia aquilo que a faculdade não nos ensinou. Então, dentro dessa temática, nós vamos abordar alguns assuntos, algumas situações práticas que para nós nos parecem ser grandes desafios, nos parecem às vezes ser algumas barreiras, mas que são superáveis, que são, não serão elas que vão nos derrubar. Nós já passamos aí durante a nossa formação por inúmeras dificuldades, e não será agora na atuação prática que uma situação talvez isolada venha ceifar o nosso sonho, venha ceifar aí a nossa carreira. Por isso, dentro dessa temática, eu começo aqui a abordar com vocês um pouco da nossa atuação da advocacia, trazendo a seguinte pergunta: o que é advocacia? O que para vocês representa a advocacia? O que é ser advogado? Qual a responsabilidade que temos nessa atuação? De antemão, não para causar espanto, não para causar mais incertezas ou inseguranças, mas devo dizer a vocês, algumas profissões são importantes sim, em todas as nossas áreas de conhecimento. Nós vemos uma grande importância na atuação de um médico que lida diretamente com a saúde, com a nossa vida. Nós vemos a grande importância e responsabilidade, talvez, na atuação de um professor que está lidando com o nosso futuro, mas o advogado não está longe destas profissões em grau de importância. Nós também lidamos com vida, nós também lidamos com grandes responsabilidades que interferem no futuro dos nossos clientes, interferem em toda a organização, a projeção, o cronograma ali projetado para a solução de um determinado impasse. Então, nós, advogados, nós temos grande responsabilidade. De nada adianta nós termos um médico se eu não consigo chegar até esse médico. E nós, advogados, conseguimos, diante das ferramentas utilizadas, dos meios aí encontrados processuais, dos meios de demandas que nós podemos judicializar para ter acesso a este tratamento médico. De nada adianta nós termos um professor se eu não consigo ingressar na universidade. Então, nós temos ferramentas também para conseguirmos preservar esse direito a todos que necessitam, que tiveram aí violação nesse sentido. Então, nós, advogados, temos grande responsabilidade não frente à nossa própria atuação, mas frente ao cliente que nós estamos assistindo, frente a uma atuação a um outro indivíduo, a uma outra vida, a uma outra realidade que, por mais que somos orientados a termos talvez uma atuação fria, a não se envolvermos com o problema do nosso cliente, mas o problema do nosso cliente passa a ser nosso também a partir do momento que ele nos contrata, porque nós, com todas as forças, com todas as garras, com toda a técnica possível, nós vamos lutar para preservar esse direito, ou se já foi violado, para buscar uma reparação. Então, meus queridos, a nossa atuação é de grande responsabilidade, sim, de grande valia. Não é à toa que nós estamos na nossa Constituição. Nós, como advogados, somos a única profissão regulamentada, positivada na nossa própria Constituição como essenciais à administração da justiça. E não só por isso que nós temos que, claro, reconhecer essa grande responsabilidade, mas efetivamente para o reflexo, em decorrência do reflexo prático da nossa atuação. Então, ser advogado, meus queridos, não é apenas ter um escritório com o seu nome na fachada, não é apenas andar com um carro que tem o logo da sua instituição adesivado no seu carro, não é simplesmente dizer que você tem uma profissão. Você tem muito mais que isso. Você tem uma missão, uma grande responsabilidade frente a todos os casos que você estará atuando. Por isso, ser advogado não é estar em uma profissão como você talvez estaria em outra, que você simplesmente cumpre uma jornada de 8 horas. A advocacia exige muito mais do que isso. Ser advogado é efetivamente uma missão, é uma vocação, não é só uma profissão. Profissão, nós podemos simplesmente assinar, sou advogado, mas ser isso é estar advogado em todo momento, é estar advogado em todos os horários do dia, inclusive nas altas madrugadas. Por isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esta grande responsabilidade.
E esta responsabilidade, ela já começa a ser pensada agora. Ou melhor, ela já deveria ter sido pensada lá atrás, quando vocês pisaram nesta universidade para buscar essa formação. Então lembre-se, aquela aula que você está, talvez, com preguiça de participar, aquela aula que você achou por bem não ir, vamos matar essa aula porque o tema de hoje não vai ser importante. Talvez hoje não é importante, mas amanhã você vai encontrar um cliente que vai precisar daquela aula. É um cliente que traz um caso que vai exigir de você aquela formação. E aí, aonde está a sua responsabilidade com esse cliente? Mesmo que hoje você talvez não tenha a pretensão, a projeção para atuar na advocacia, mas você está buscando uma formação que te proporciona esta possibilidade. Então, em todas as atuações, em todas as disciplinas, em todas as aulas, vocês precisam observar que existe uma grande responsabilidade na formação que vocês estão buscando, na atuação que vocês poderão ter desta formação. E essa responsabilidade, meus queridos, ela é exigida de vocês dia a dia. E ela é remetida sempre a um efeito ex tunc, que remete vocês lá atrás. Aquela formação que vocês buscaram, aquela aula que vocês tiveram sobre, por exemplo, um direito de família, sobre um direito à saúde, sobre um direito líquido e certo, que nós temos aí uma caracterização com uma medida específica a ser judicializada. Esta formação ela pode estar sendo exigida em qualquer outra situação futura de vocês na atuação como advogados. Por isso, a grande responsabilidade de efetivamente buscar uma boa atuação. Não é possível, não é admissível em nenhuma profissão que você simplesmente finja ser aquilo que você não é. Finja ser aquilo que você não consegue ser. Então, se vocês estão se propondo a ser advogados, sejam efetivamente advogados, porque vocês vão estar lidando com o direito do outro, vocês vão estar lidando com a vida de uma outra pessoa. Isso a gente pode comparar a todas as outras atuações que nós podemos ter em relação à atuação profissional. Se você se propôs a uma formação, por exemplo, a um engenheiro ou um arquiteto, a construção de um prédio depende de uma formação segura, responsável deste profissional. A formação de um médico. Se nós vamos procurar um médico, eu não vou querer um médico que ficou matando aula durante a graduação. Eu não vou buscar ser atendido, fazer uma cirurgia por um médico que achou por bem excluir um determinado conteúdo, uma determinada disciplina da sua formação, porque achou que não era importante. Então, nós advogados temos que ter esta visão, esta noção de que todas as orientações, todas as disciplinas, todos os conteúdos que nós temos durante a nossa graduação, que são dispostos na grade curricular, são importantes. Então, a primeira orientação, dentro dessa nossa visão, dentro desta nossa atuação prática, é a responsabilidade que temos. E essa responsabilidade se remete desde agora, desde o início da nossa formação acadêmica. Pois bem, dentro dessa temática, então, nós temos aí os desafios que nós vamos encontrar. Desafios estes que nós não temos, talvez, a noção que vão existir. Mas digo a vocês, existem. Existem por quê? Porque quando nós nos propomos a atuar em uma situação prática, aquele caso prático vai nos exigir uma maturidade em algumas situações que, quando nós vimos em teoria, parecia não ser assim tão complexo, parecia não ser tão difícil de ver uma solução. Vamos pensar no seguinte: vocês talvez já tiveram aí contato com o direito de família. Quando vocês vão atender a um caso de família, por exemplo, guarda, quando você lê os dispositivos lá do Código Civil, que traz ali as responsabilidades do poder familiar, traz ali as possibilidades de perda do poder familiar, você não tem noção que atrás desta regulamentação tem uma criança que pode estar sendo abusada por um dos pais, pode estar sofrendo maus tratos por um dos pais. Tem uma criança que pode estar com um risco, pode estar com a sua vida em risco. Tem uma criança que está longe do seu pai. Tem uma criança que talvez está longe da sua mãe.
Tem uma mãe que está longe do seu filho. Tem um pai que não tem acesso ao seu filho. E aí, esta realidade é fácil de ser trabalhada? Esta realidade, você imagina qual solução deve ser buscada? Você consegue chegar à sua casa, se preparar para ter uma excelente noite de sono, recuperar as suas energias para mais um dia de trabalho, sabendo que em outra casa pode ter uma criança que está sendo abusada, pode ter uma criança que está sendo maltratada. Em outra casa tem uma mãe que não consegue dormir porque não sabe o que está acontecendo com seu filho, com sua filha. Tem um pai que também não consegue ter uma noite de descanso porque não sabe o que se passa com seus filhos. Esta realidade existe, meus nobres. E, infelizmente, na graduação nós não temos um pingo de noção do que é trabalhar com casos assim. Infelizmente, em algumas situações, nesses casos principalmente, nós temos que ser técnicos, nós temos que ser frios e não tomar as dores dos nossos clientes, porque nós somos contratados para, dentro de uma frieza, vermos uma solução, encontrarmos uma solução para esses casos. Se nós nos deixarmos assim envolver emocionalmente, sofrendo junto com os nossos clientes, nós não conseguimos encontrar essa solução. Por isso a necessidade, sim, de saber ter a responsabilidade de atuar com toda a técnica possível para ver a melhor solução para esses nossos casos. E aqui dentro daquela visão inicial que eu havia abordado, de, em parte, assumir esse problema, saber qual a noção, a proporção desta problemática, mas não assumir as dores dos nossos clientes. Se nós assumirmos essas dores, nós vamos nos envolver emocionalmente, passando a não encontrar, a não ver uma solução que talvez pode estar à nossa frente, mas nós não conseguimos estruturá-la. Por isso, esta necessidade, sim, de sermos responsáveis o suficiente para não nos envolvermos emocionalmente, mas não sermos tão frios a ponto de não darmos importância para estas situações. Imagine outra situação para quem atua na área criminal. Você chega em casa, sai do seu escritório, tem a liberdade de ir para sua casa, tomar seu banho, fazer a sua janta, levantar cedo, tomar seu café, ir para a academia, fazer sua atividade física, voltar ao seu trabalho. Mas o seu cliente está lá fechado, atrás das grades, talvez correndo risco de vida, em face às ameaças que está recebendo dos demais presidiários, e você leva sua vida aqui fora normalmente. Então esta realidade nos comove. Essa realidade deve nos comover para chamarmos a atenção da responsabilidade que temos, mas não, é claro, nos envolvermos emocionalmente com os problemas dos nossos clientes. Digo a mesma situação em relação a quem atua na área de saúde. Você vai ser contratado, por exemplo, para lutar por um leito de UTI, por uma família que está com um ente necessitando, que está à beira da morte e precisa urgentemente ser internado. Você busca, sim, no judiciário esta medida, mas a dor, o sofrimento que essa família está passando, você não pode assumir. Você vai assumir a responsabilidade de buscar uma solução imediata, buscar este atendimento, seja no poder público, seja em uma instituição privada. Mas não assuma as dores. Talvez não assuma as dores desta perda, que às vezes o judiciário não responde em tempo e você, infelizmente, não consegue uma solução. Se todos esses problemas do dia a dia nos afetar, nós não temos forças para lutar pelos interesses dos nossos clientes. Essas situações, se nós nos envolvermos emocionalmente com essas realidades, nós não conseguimos seguir adiante e enfrentar esta situação novamente. Então, por isso a necessidade, sim, de não sermos frios a ponto de não darmos importância a esse tipo de problemas, de não assumirmos a responsabilidade que temos e agirmos com a melhor técnica possível. Mas nós precisamos, em algumas situações, ser frios para vermos a melhor solução. Se deixarmos nos envolver emocionalmente, nós não conseguimos ter esta solução, não conseguimos vermos
esta solução que talvez pode estar à nossa frente. Por isso, esta realidade, meus queridos, que eu chamo a atenção de vocês, ela existe e vocês vão passar por isso. Talvez vários professores tentaram passar isso para vocês. Vários professores tentaram mostrar que os problemas que vocês vão enfrentar no dia a dia, os problemas, as violações de direitos que vocês vão enfrentar no dia a dia, são mais ou menos semelhantes a essas situações. Mas como nós não tivemos contato com o caso prático, isso não nos toca. Isso, o professor, mesmo que tenta nos dar essa orientação, para nós isso não tem importância. A gente não vê importância, não vê, a gente não se coloca nessa situação. Nós, como acadêmicos, temos essa dificuldade. O que eu, como advogado, iria fazer? Como advogado, o que eu estaria procurando? Qual a medida que eu poderia estar utilizando? Então, esta é a minha chamada de atenção, para que vocês busquem ter esse tato prático, se colocar nos exemplos que os professores estão dando. Se o professor te dá um exemplo de um caso, isso aconteceu em tal lugar, ou no noticiário que vocês acompanham dia a dia, os casos, os abusos, as atrocidades que são divulgadas, se você, como advogado, estivesse trabalhando neste caso, qual a solução que você conseguiria visualizar? Qual a solução que você projetava para ser buscada? Então, busquem buscar esta aplicação, este viés prático de toda a nossa atuação. Além disso, meus queridos, principalmente quando você trata aí, talvez, de ações envolvendo direito de família, envolvendo questões de saúde, todas essas situações delicadas, vocês vão ser quase que um psicólogo para o seu cliente, porque o seu cliente vai chegar e contar a vocês todos os problemas da vida dele. E você precisa, sim, absorver todas essas informações, estar aí aberto a ouvir tudo que o cliente tem a lhe dizer, mas não assumir as dores desse cliente, porque se você acaba se envolvendo emocionalmente com essas situações, você não consegue atuar de forma segura, não consegue atuar com a melhor técnica que você tem buscado, a melhor formação que você tem buscado para uma solução segura e efetiva. Então, você como advogado, quando nós falamos aí dessa atuação bonita da advocacia, desta atuação, desta missão que vocês têm em mãos, envolve muito mais do que simplesmente ficar peticionando, ficar escrevendo, ficar fazendo peças. É você poder sentar, conversar com seu cliente, é você poder ouvi-lo, é você ter o respeito, ter a abertura com a confiança com o seu cliente, para que ele possa te expor tudo o que aconteceu, tudo o que ele pensou ou deixou de fazer. Então, você às vezes vai ser para ele, sim, muito mais do que um advogado. Você vai ser também um meio de consolo, vai ser também um quase psicólogo, mesmo que a gente não tenha essa formação, mas como estamos dando a abertura para o cliente, nos expor todos os problemas que ele tem enfrentado, nós acabamos talvez assumindo estas situações. Eu me recordo que um fato me chamou a atenção quando eu comecei a fazer um estágio com os meus professores, que eu não imaginava e não consegui ver justificativa, tendo em vista que eu jamais tinha tido esta formação nesse sentido, em relação a um objeto que o meu professor tinha na mesa dele. Ele tinha um porta-lenço, desses que a gente usa para secar as lágrimas no momento de desespero. E lá ele tinha esses lenços à disposição do cliente. E um dia eu questionei para ele por que ele tinha lenço na mesa dele, sendo que, como assim você vai ter ali, usa para quê? Você chora com seu cliente? E aí ele me disse que não, que o cliente chora quando conversa com ele. Aí eu falei, nossa, que emocionante esses atendimentos, hein? Aí ele, essa é a realidade que você vai ver quando você for atender um cliente. E de fato, meus queridos, eu já passei por várias situações que o cliente chega para você e começa a contar os problemas que tem vivenciado, e as emoções, os desesperos vêm à tona, e você vê sim seu cliente derramar algumas lágrimas.
Para quem já estudou a parte lá de direito penal, chamado daquela teoria da vitimização, que geralmente a vítima ela deixa de levar adiante algumas situações, porque quando ela leva, ela tem que reviver tudo novamente. Isso acontece justamente quando nós atendemos esse tipo de situações. O seu cliente vai estar revivendo tudo o que ele viveu lá atrás quando está contando os fatos para você. E é claro que as emoções, elas vêm à tona. E por isso, talvez, essa sensibilidade, digo isso, que vocês vão precisar ter esta sensibilidade em saber ouvir, saber acolher esse cliente e ter aí esse lado psicológico da nossa atuação, de ser também essa porta-voz, dar ao cliente uma palavra de consolo para que ele se sinta seguro da sua atuação, para que ele possa também confiar em você. Pois bem, além destas situações delicadas que nós encontramos no dia a dia da advocacia, eu trago também outra temática que também é importante, a qual nós não encontramos um direcionamento, uma orientação, uma formação durante a graduação. Lembrando ainda, é claro, que além dessas situações delicadas existem muitas outras. Eu acabei abordando 3 situações bem isoladas, de um caso envolvendo direito de família, um caso envolvendo questão de saúde e na área criminal também de quem atua nesta seara. Existem muitas outras situações delicadas do nosso direito que nos exigem uma posição madura, uma atuação bem responsável para que nós não tornamos a situação do cliente mais gravosa ainda. Eu sempre digo que nós imaginamos ou talvez idealizamos a nossa atuação na advocacia sempre pensando naquelas situações corriqueiras do dia a dia, aquelas situações que não trazem ali uma situação delicada, envolvendo a vida, envolvendo uma situação que a solução ela deve ser buscada a todo custo, de forma bem imediata. A nossa visão da atuação do advogado geralmente é atuando naqueles casos, por exemplo, de indenização por dano moral, que você busca uma retribuição, uma indenização para o seu cliente, é uma situação que, a princípio, ela tende a ser, claro, sempre vantajosa, o seu cliente vai sair ganhando valores desta ação, vai sair vitorioso com um resultado positivo nesse sentido. Então essa atuação ela é muito tranquila. E é uma atuação que ela é muito frequente, sim, na advocacia, mas nós sabemos que existem as outras, a qual vão nos exigir uma maturidade muito além daquilo que nós imaginamos que seja necessário. Então, ser advogado não é simplesmente só estar nesses casos simples. Situações do dia a dia vão levar a você realidades, casos muito complexos que vão lhe exigir muito estudo para que você possa ver uma solução adequada, uma solução efetiva para o seu cliente. E trago aqui também algo que a gente tem tentado mostrar para os nossos acadêmicos, mas ninguém nos escuta, que você não vai estar atuando com um cliente apenas. Você vai ter vários clientes te procurando ao mesmo tempo. Então, esses vários professores que estão te passando trabalhos, exigindo prazos de entrega para essas atividades ao mesmo tempo, lembrem-se que eles estão apenas tentando te preparar para os seus futuros clientes. E esses clientes vão estar te trazendo casos muito mais complexos, que vão lhe exigir um preparo muito maior e tudo de uma forma muito imediata. O seu cliente não vai te procurar para buscar uma solução de algo que você tem um ano para entrar com a ação, que você tem meses e meses para poder estruturar uma defesa ou algo nesse sentido. Tudo é pensado dentro de uma imediatidade. O cliente te procura hoje, ele já quer ver a sua ação judicializada na semana seguinte, ou se pensar ainda no dia seguinte. E algumas situações, elas, principalmente nesses casos delicados, você não vai poder ficar esperando uma semana ou duas. Pensa numa situação dessa de saúde que a gente havia abordado anteriormente. Você pode esperar para distribuir esta ação no dia posterior? Não dá, né? Se você espera para distribuir no dia anterior, seu cliente pode morrer antes disso. Então você tem sim uma atuação muito imediata, e que lhe exige uma imediatidade em todos os casos que estiver atuando.
Eu sempre digo, o nosso judiciário ele já é moroso, então o processo não pode ficar parado nas nossas mãos. Então, se você consegue adiantar o andamento, o ato processual, você vai estar colaborando aí com a nossa celeridade processual. Então, essa orientação que eu tenho a deixar a vocês em relação a essa nossa atuação da advocacia. Ela é uma atuação muito bonita, ela é uma atuação muito plausível, reconhecida sim pelos clientes quando nós buscamos e alcançamos esses resultados positivos. E reconhecida também pela sociedade quando vê essas necessidades aí que são necessárias às judicializações dentro dessas realidades que somente com o Poder Judiciário que nós conseguimos reverter algumas situações. Então, essa atuação, claro, por ter esse lado positivo, esse lado muito bonito da advocacia, tem por contratempo uma exigência, nos traz essa exigência de como devemos agir nessas situações. E isso, geralmente, como eu havia abordado desde o início, nós não conseguimos pensar em uma situação como esta enquanto estamos na graduação. Imaginamos somente aquele lado glamuroso da advocacia. E estou aqui para lhes dizer, para colocar vocês com um pouco de tato à realidade, para terem esta noção de que nem tudo é mar de rosas, nem sempre vocês vão estar ganhando. Infelizmente, se um ganha, o outro perde. Na advocacia nós temos dois lados, o que defende o ganhador e o que defende o perdedor. Então, se você está como vencedor em uma ação, lembre-se que do outro lado, a outra parte também tem um advogado e esse advogado está como parte perdedora. E lembre-se que você também pode estar do lado inverso em alguma situação futura. Nem tudo nós temos resultado certo de êxito. É possível que em demandas você seja vencedor, em outras você esteja como fazendo parte do lado perdedor. E nós precisamos estar preparados para isso também. Precisamos estar cientes de que nós não temos a garantia de êxito em todas as nossas ações. Isso depende de diversos fatores. A tramitação processual, ela não é algo certa que você projeta e sabe qual vai ser aquele resultado que você imagina que vai ter. Existem muitos acontecimentos no trâmite do processo que direcionam uma solução ou direcionam uma sentença que talvez você não esperava. E aqui, fazendo esse gancho, eu trago mais uma orientação a vocês, que isso é passado para vocês nos quadros da universidade, e eu tenho certeza que essa orientação parte principalmente dos professores que trabalham com as disciplinas práticas, mas que se talvez por uma falta de contato prático vocês não deram importância. Nunca garantam êxito nas ações de vocês. Nunca oriente ao cliente de vocês que a ação é certa, que o direito está certo e a condenação é certa. Como eu disse, a tramitação processual ela é composta de várias situações que você pode não estar esperando que direciona a sentença de forma contrária àquilo que você imaginava. Então, você tem uma instrução de um processo que você precisa realizar, que é algo futuro que vai acontecer nessa tramitação que você não sabe qual será o resultado disso. Então, nunca garantam êxito. Inclusive, em contratos de honorários, existem cláusulas de que a sua atuação na advocacia ela é uma atuação de meio e não de resultado. Então, você presta um serviço que o resultado vai vir, mas você não está garantindo esse resultado. Se você garante esse resultado, o seu cliente volta-se contra você mesmo, se caso esse resultado não seja alcançado. Então, deixo aqui esta orientação nesse sentido. Pois bem, e outra temática que eu quero abordar com vocês, que é mais tranquila, inclusive, de ser trabalhada, de você estar vivendo isso na prática, porque é algo que envolve a sua atuação consigo mesmo, não vai estar envolvendo terceiros. Esse primeiro ponto que eu abordei sempre vai estar envolvendo o cliente, então por isso que a situação ela é mais pesada. Mas esse outro ponto que eu trago aqui para vocês é algo mais tranquilo, que envolve uma questão organizacional, administrativa da sua atuação. Então você vai precisar se organizar, você vai precisar ser gestor, vai precisar ter um caráter administrativo da sua própria atuação, pois você vai estar administrando o seu próprio escritório. É claro que é esse o nosso desejo, que vocês consigam ter uma atuação contando aí com
uma abertura de um escritório, que vocês possam efetivamente gerir os seus próprios negócios, que não fiquem apenas vinculados a outros advogados, como contratados, como assalariados, seja qual for o vínculo, que vocês tenham a possibilidade sim de abrir o próprio negócio de vocês, de construir aí a própria atuação. E para isso vocês vão precisar se organizar dentro de uma atuação administrativa. Você vai precisar fazer controle financeiro, você vai precisar fazer controle organizacional interno da sua equipe, das funções, das áreas de atuação, a sua organização processual, organização documental, dos documentos que o seu cliente deixa com você, os documentos que você entrega de volta ao seu cliente. Então existe toda uma organização que vai exigir de você essa atuação mais administrativa. E isso, infelizmente, vocês não vão aprender a fazer na universidade. Nós não temos uma disciplina na grade curricular do curso de gestão de negócio, de atuação administrativa, gestão financeira, algo nesse sentido. Então é algo que vocês vão precisar aprender na prática. Por isso a necessidade, eu digo, a importância de um estágio, que no estágio você tem esse contato prático. Você vê como é a organização interna de um escritório. Você vê como que é trabalhado, como se trabalham-se a relação advogado-cliente, como se dá as questões financeiras, a organização contábil de um escritório. Então essa atuação, essa experiência em estágios, ela é muito positiva justamente por suprir estas necessidades, por suprir esta falha que na universidade nós encontramos. E nós sabemos que a advocacia, ela não lhe proporciona uma retribuição financeira mensal com um valor fixo. A advocacia, ela tem seus altos e baixos. Então, um mês você pode ganhar uma quantidade satisfatória de honorários, em outro mês você pode não ter a mesma retribuição. E aí isso lhe exige uma organização financeira, uma projeção de gastos, de entradas e gastos muito bem controlada. Então, é algo que, conforme vai se passando o tempo, isso, é claro, vai melhorando, a sua retribuição tende a ser cada vez melhor, aumentada, porque as demandas, os que você vai acompanhando, que você vai judicializando, a tendência é sempre aumentar, mas no início, essa organização, essa projeção financeira, ela é fundamental e que vocês precisam ter esta base, esta segurança de como trabalhar, atuar dentro dessa escassez financeira. Infelizmente, a advocacia no início, ela não traz um retorno tão satisfatório. Existe sim um retorno financeiro, mas não é a ponto de te deixar rico já do início. Então, saibam que existe sim todo esse glamour da advocacia que vocês acabam aí acompanhando, principalmente de advogados mais antigos, que a estabilidade financeira ela é satisfatória, mas o início é pautado aí com uma escassez de entradas e um aumento, ou melhor, um número maior de gastos, de despesas, porque você vai estar iniciando, você vai estar montando toda a sua organização, vai estar tendo que adquirir bens para poder estar trabalhando, e isso tudo exige um custo. Então, por isso a necessidade desta organização financeira. O que eu oriento, o que eu tive de experiência, que no meu caso deu super certo. É saudável, é recomendável que você tenha um outro meio de subsistência, principalmente nesse início. E aí esse outro meio, ele pode ser em outro vínculo que você tenha com algum órgão público, em alguma outra atividade assalariada que você possa exercer que não te impeça de advogar. Então é possível que você possa se estabilizar financeiramente, não dependendo da advocacia. Então o que você ganha dessa retribuição nesse vínculo fixo, você se sustenta, e o que é de retorno da advocacia é algo que vem apenas como plus. Então a minha orientação no início para os jovens advogados para quem tem essa oportunidade ou que busquem essa oportunidade de ter essa estabilidade financeira vinda de uma outra fonte. Que no meu caso, eu
encontrei na docência que tem dado super certo. Mas existem muitos outros meios que você pode estar assim atuando. Pode ser inclusive com um vínculo em um escritório de advocacia, que você tenha um valor fixo por mês, mas que não te impeça de atuar de forma isolada ou de forma paralela com casos próprios que são seus, para que você possa ir crescendo e tendo uma retribuição financeira da sua própria atuação. E existe também outras formas de atuação na advocacia, que não seja apenas em demandas judiciais que você judicializa, que depende dessa retribuição, que te proporciona este valor, esta entrada, que é então do mercado de diligências. Então existe aí várias ferramentas que são ofertadas para advogados que atuam fazendo diligências. É uma atuação para nós que nos atende em dois sentidos, para nós jovens advogados. Você começa a ter experiência em participar de audiências, você começa a ter experiências com contato direto no fórum, as pessoas começam a te conhecer e prestando esse serviço para outros advogados com escritórios de outras cidades, você tem a retribuição financeira. Por exemplo, o advogado tem uma audiência em Marcelândia e ele não quer se deslocar de Cuiabá para Marcelândia, então ele contrata um advogado aí em Marcelândia para estar representando neste ato. E essa contratação ela é remunerada e esta remuneração ela é imediata. Quando não, se você conseguir negociar, você pode exigir um pagamento prévio antes da realização da audiência. Então é uma forma também de você encontrar aí esta retribuição financeira não dependendo das suas judicializações. Por experiência própria, eu digo a vocês, já ouvia isso de muitos outros colegas advogados, que a retribuição financeira da sua atuação na advocacia, ela demora em torno de 2 anos. E de fato, com a minha atuação, como já fazem 2 anos que eu estou advogando, agora que eu estou começando a ter esse retorno. Então é algo que nós temos que já pensar e colocar isso no nosso planejamento. Se eu quero advogar, eu tenho que me projetar para um futuro aí de uns 2 anos de muita escassez financeira e tentar se resistir, tentar se manter na área, porque a retribuição ela vem mais após este período. E aí, como eu adiantei a vocês, também existem áreas da advocacia que você pode também estar driblando esta sistemática. E uma delas é a área criminal. Como vocês sabem, nesta área os advogados cobram para defender o cliente. Então você não fica dependendo de uma atuação, de uma solução judicial de um processo. Você cobra para fazer a defesa, então o seu recebimento é imediato. Então existem muitas formas de negociações em que você pode estar fazendo esta projeção, essa organização financeira e ainda fomentando essas entradas. Eu, em contato com outros advogados de outras comarcas, em um encontro estadual da Jovem Advocacia que eu participei, nós trocávamos experiência e um dos advogados comentou que ele atua na área criminal. Ele comentou que ele não cobra, por exemplo, 10 mil reais ou 15 mil reais para tirar um réu preso ou fazer alguma defesa nesse sentido. Ele cobra por ato. Por exemplo, se ele precisava visitar um réu que estava preso, colher o depoimento dele para ver o que aconteceu, ele cobrava 2 mil reais. E aí, fazendo a somatória de todos os atos que ele iria realizar no processo, ele ganhava muito mais do que 10 mil reais. A vantagem é que ele cobrava por ato e a família ou os demais que buscavam a contratação, a defesa deste réu preso, teriam condições imediatas de pagamento. Então aí ele conseguia se vincular ao cliente, porque como o cliente já pagou em parte para ele já estava ali dentro de uma atuação, já conhecia do processo, os próximos atos que iriam sendo desenvolvidos, ele passava para a família e passava já o preço, quanto que ele iria cobrar. Então foi uma forma que ele encontrou de ter esse retorno imediato. E tanto que deu super certo e ele super valoriza esta organização. Então existem diversas formas de nós conseguirmos encontrar aí para ter essa retribuição financeira. Mas eu deixo aqui a orientação a vocês. A advocacia ela é uma atuação brilhante, é uma atuação muito linda das nossas áreas de profissão, mas exige de vocês
uma responsabilidade muito grande e exige uma dedicação, seja em todos os sentidos dessa dedicação. É uma dedicação de tempo, é uma dedicação de mais estudos que você precisa e é também investimento. Você às vezes precisa investir. Vai existir sim a retribuição, mas no início nós só temos investimento. Você não vai sair da graduação já ganhando rios de dinheiro. Você pode até ter uma causa bilionária, uma causa aí com um valor exorbitante que seus honorários vão ser satisfatórios. Mas você precisa da solução dessa causa, você precisa da conclusão desse processo para ter acesso a esta retribuição. E outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês antes de finalizar, mais uma situação também que nós não encontramos em uma formação direcionada durante a graduação, mas que nos é exigida na nossa atuação prática da advocacia. Como vocês sabem, os advogados não podem estar fazendo propagandas da forma com que o comércio, no geral, costuma realizar. Nós, advogados, não podemos, por exemplo, contratar um horário comercial para fazer uma propaganda em uma rádio, uma TV, não podemos divulgar a existência do nosso escritório, da nossa área de atuação em jornais, algo nesse sentido, muito menos em outros meios de divulgação de informações. Se nós assim realizarmos, nós estamos aí praticando uma vedação ética que configura então uma forma de captação de clientela que é vedado pelo nosso código de ética. Então nós temos outros meios para nos fazer ser divulgados, para nos fazer ser conhecidos. E esses outros meios se dá pela propaganda que os nossos próprios clientes vão estar realizando da nossa atuação. Então você tem que olhar para o seu cliente, sim, ver ele como a projeção do seu sucesso na área. Então você literalmente precisa tratar muito bem desse cliente para que ele possa fazer a sua propaganda. E também você pode estar atuando e fazendo da sua divulgação com a sua própria atuação. Você fazendo contato direto com o seu futuro cliente, entregando o seu cartão de visita e entrelaçando aí contatos que possam ser frutíferos em futuras ações, em futuras judicializações. Então, nós temos essa limitação dessa área de divulgação e que ela é necessária. Nós não podemos sair nos divulgando de qualquer forma, existem várias regulamentações, existem várias delimitações, inclusive de fachadas do nosso escritório, inclusive de como nós temos que expor a nossa marca para que não cometemos nenhuma infração ética. E aí nós precisamos, é claro, ter este lado de gestor de propaganda. Nós temos que saber como investir na parte de imagem da nossa atuação. Nós temos que ser um divulgador da nossa própria imagem. Então, tem sido muito bem aceita um dos meios que atualmente coaduna aí com a nossa evolução tecnológica, que se porta então as nossas redes sociais. Então, grande parte dos advogados, grande parte dos escritórios usam redes sociais para estar alcançando, levando algumas informações aos clientes, a uma futura clientela, e também até mesmo para divulgar o próprio trabalho realizado. Então, as redes sociais hoje estão sendo bastante utilizadas. É claro que existem também cautelas de como realizar essas divulgações em redes sociais, para que não seja configurada nenhuma infração ética. E aí eu deixo aqui a orientação a vocês. Sabemos que a tecnologia ela é utilizada, tem seu lado positivo, mas tem também, pode ter também o seu lado negativo. Se hoje uma pessoa entrar no seu perfil, na sua rede social, ela te contrataria? Então esse meio tecnológico tanto pode nos impulsionar para uma atuação brilhante nessa nossa área, como também pode nos afundar, justamente porque nós podemos estar projetando em nossa imagem algo que profissionalmente nós somos ou deveríamos ser. Então, se isso for
devidamente concretizado, se nós conseguimos divulgar o trabalho que nós efetivamente realizamos de forma muito positiva, é claro que isso vai nos retribuir de forma satisfatória. Mas nós temos que ter a cautela, sim, de saber qual é a imagem que eu estou divulgando, ter essa preocupação com a nossa própria imagem. Nós temos que nos portar como advogados, mesmo que recebemos críticas, recebemos diversas opiniões contrárias, que talvez a sua atuação, a sua qualidade de atuação não está representada na sua imagem. Mas, infelizmente, existe esse filtro no meio social e nós temos que ter essa cautela. Não seremos nós, de forma isolada, que vamos conseguir mudar esta realidade. Então, nós temos que se ajustar a ela. Então, por isso, eu deixo aqui a orientação a vocês. Tomem cuidado com a imagem que vocês estão divulgando. Vocês, porventura, já fizeram isso. Já entraram no perfil de alguma pessoa que vocês recém conheceram, ou que vocês querem saber o que ela faz ou deixa de fazer, justamente para ter uma noção do que ela tem ali reportado, do que ela tem divulgado da atuação dela. E se aí você encontra algo contrário às suas pretensões, aos seus interesses, é claro que você não vai contratar esse profissional. Imagino que vocês principalmente já devam ter realizado isso com os professores, né? Professor fulano de tal nunca veio dar aula aqui, vamos ver qual que é o perfil dele, né? Aí entra lá nas redes sociais para ver o que esse professor faz ou deixa de fazer. E isso acontece também na nossa advocacia. Então o cliente com certeza vai estar dando uma pesquisada para ver o que você faz ou deixa de fazer. Então pensamos um exemplo bem prático. Você quer atuar na área eleitoral, mas você está divulgando críticas políticas contrárias às ideologias do partido ao qual você quer fazer uma representação, que você quer ter como cliente. Então aí, se esse partido, os líderes desse partido político entram no seu perfil e vê que as suas ideologias políticas são contrárias às ideologias do partido, é claro que você não vai ser contratado. Então existe todo um cuidado, uma cautela em como você se portar, em como você manter a sua boa imagem frente à sociedade, principalmente usando-se das redes sociais. Eu então finalizo aqui minha exposição. Eu espero que tenha sido de grande proveito a vocês, espero que tenha sido possível aí mostrar algumas situações práticas do dia a dia da advocacia, que talvez a gente não encontra nenhuma orientação nesse sentido durante a graduação, mas que elas existem e que faz necessário esse conhecimento, esta noção ao menos. O nosso tempo foi exíguo, nós sabemos que teríamos muitos outros assuntos a debater, mas para isso eu vou me colocar à disposição para tirar as dúvidas de vocês não sei como será o sistema que vai ser liberado, mas creio que em um chat ou algo nesse sentido, para que a gente possa continuar aí dentro dessa temática e prepará-los melhor para um futuro que com certeza será um futuro de sucesso. Agradeço pela atenção de todos, tenham todos uma excelente e brilhante carreira nesta nossa formação que vocês estão aí buscando, que nós estamos aqui também para colaborar, para que seja efetivamente de grande valia todo o tempo que vocês estão se dedicando a ela. Obrigado, forte abraço a todos.